Oi, gente, tudo bem? Hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre comunicação e, mais especificamente, falando sobre comunicação não violenta. Peraí, Ellen, você está querendo dizer que a gente está criando guerra através do nosso diálogo? Não necessariamente. Quando a gente fala sobre comunicação não violenta, a gente está falando sobre a arte de se comunicar criando conexão. Comunicação não violenta é quando eu entendo o que está se passando comigo, quais são os meus sentimentos e entendo o outro também. Então, o que a comunicação não violenta diz? Ela diz que em vez de criarmos muros através do diálogo, a gente tem que criar pontes, conexão. Quando a gente cria muro, significa o quê? Através do diálogo, eu estou julgando o que o outro fala, eu não estou entendendo o sentimento que ele está expressando e eu estou criando barreira. E a barreira, ela já vai estar acabando com a nossa arte de criar conexão. E quando eu falo sobre comunicação não violenta, sobre criar pontes, significa o quê? Significa que eu tenho os meus sentimentos e entendo o sentimento do outro. Isso é perfeitamente normal em toda relação, seja ela profissional, seja ela pessoal, o dia a dia sempre vai ter o seu sentimento e o sentimento do outro. Ah, tá. Então a gente está falando sobre empatia. Sim, mas empatia não é necessariamente a maneira que a gente entendeu até hoje. A gente diz que empatia é quando você trata o outro da maneira como você gostaria de ser tratado. E empatia não quer dizer necessariamente isso. Empatia significa que eu trato o outro da maneira como ele gostaria de estar sendo tratado. Nem sempre a maneira como eu encaro como sendo um bom tratamento, como um acolhimento, é a mesma necessidade do outro. Então, quando a gente fala sobre comunicação não violenta, a gente fala sobre isso, entender a necessidade. O que é necessidade para mim não é necessidade para o outro. Então, eu tenho que entender as minhas necessidades e saber expressá-las e também respeitar e entender a necessidade do outro. A minha verdade não é uma verdade absoluta e nem a do outro precisa ser uma verdade absoluta. Ela é uma verdade dentro da necessidade de cada um. E cada pessoa tem necessidades diferentes que vão ser atendidas de maneiras diferentes. E isso, tudo bem. A gente consegue conviver em uma sociedade, em uma comunidade com todas essas diferenças. E elas são até benéficas, porque a gente chega a um ponto que de repente não era um ponto comum para um ou para o outro, mas quando a gente entende essas diferenças, respeita essas diferenças, a gente chega em um bem maior, tá? Peraí, Ela, então quando a gente fala sobre comunicação não violenta, você está me dizendo que eu tenho que ser totalmente passivo, permissivo com tudo? Não, de maneira nenhuma. Eu só vou entender a necessidade do outro e expressar a minha necessidade. E esse entender e expressar, ele é munido de qualquer julgamento. A gente não tem que julgar, a gente tem que compreender e tentar ser o mais claro possível nisso tudo, tá? O precursor da comunicação não violenta é Marshall Rosenberg. Ele começou a falar sobre isso lá em 1960. E ele diz o seguinte, que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, se meu comportamento é agressivo ante alguma situação, por trás daquilo tem uma necessidade, tá? Então é isso que a gente tem que procurar entender. Então, quando a gente fala sobre comunicação não violenta, a gente está falando basicamente sobre esse processo aqui. E o que é esse processo? Primeiro é a observação sobre o que está acontecendo. Quais são realmente os fatos? O que aconteceu? O paciente chegou e aí a gente pegou a ficha e colocou em determinado setor para que fosse priorizado o atendimento e aquilo não foi atendido. Isso são fatos. Eu não vou falar, mas naquele momento a colega me olhou com uma cara de quem não gostou daquilo. E fulano falou em um tom de voz. Não, gente, a gente não vai estar levando em consideração os sentimentos que a gente interpreta que ocorreram. A gente vai falar sobre fatos.
Logo na sequência vem a parte sim dos sentimentos, tá? E o que é o sentimento do outro e o que é o sentimento meu? Eu, naquele momento, eu tinha um sentimento que eu precisava que aquele paciente fosse atendido rápido, porque eu entendia o que vinha por trás disso, ele estava com um problema que ele já tinha me contado, tal, então eu tinha aquela ansiedade de que ele fosse atendido rápido. E a colega do outro lado, ela estava no mesmo sentimento que você? Não. Às vezes ela estava no outro sentimento devido àquela situação que ela estava passando. Ela não estava acompanhando você em todo esse processo. Então, às vezes a colega já estava um pouco brava por uma situação X que ela tinha passado. Então eu tô entendendo que aquela colega tá brava, mas não é brava comigo, é com alguma coisa que aconteceu. Eu vou chegar e vou passar os fatos que estão acontecendo, que me geram a ter esse sentimento pela agilidade do atendimento ao paciente, e vou entender que a braveza dela daquele momento, ela vai fechar a janelinha e vai entender que ela também não tá brava com você. Ela tá com outra situação. Naquele momento ela tem que te ouvir e entender o que tá acontecendo. E aí eu passo a necessidade. O que é a necessidade? Olha, eu preciso que isso aconteça para que tudo flua bem. Que ela venha acompanhada do pedido, tá? Para que a necessidade de atendimento e liberação do paciente seja suprida, eu estou te pedindo para agilizar esse atendimento, esse exame e já enviar essa ficha para a sala do médico. Então é isso que a gente tem que fazer, entender o fato, entender o meu sentimento e o sentimento do outro, comunicar qual que é a necessidade e solicitar o pedido. Ninguém tem bola de cristal para entender qual que é a nossa necessidade, porque a gente está munido daqueles sentimentos. Quais são os sentimentos esses? Eu vou expressar isso através do pedido. Olha, esse paciente precisa ser atendido rápido, eu conversei, tá com problema familiar, ele precisa se deslocar rápido, então eu tô te pedindo, eu preciso que isso aconteça para que seja um atendimento rápido, eficiente e o paciente seja liberado. É isso que a gente fala quando a gente fala sobre comunicação não violenta. É lógico que eu passei anos de estudo em alguns minutinhos pra gente se entender, mas eu acho que ela já é uma porta de entrada. Então, até a próxima!